Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso culto nessa noite. Estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Estou responsável em trazer a palavra para os irmãos e creio que é uma palavra que vai ser revelada ao coração de vocês, uma palavra rema, como diz a pastora, e creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa noite. Amém? Irmãos, um automóvel, ele é movido pelo quê? Gasolina, gás, diesel, álcool. Então, ele precisa de algo para ser movido. Ele precisa de algo para sair do lugar onde ele está, para se locomover. E nós somos movidos pelo quê? É pela fé que nós temos que ser movidos. Mas tem muitas pessoas que não são movidas pela fé. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre a fé fingida. E muitas pessoas, irmãos, são movidos por esta fé. Eles são movidos pela fé fingida, que é um otimismo, uma esperança. E não é por esse tipo de fé que nós temos que ser movidos. Não é por isso que nós temos que ser movidos por a fé fingida, mas é por um outro tipo de fé que nós vamos falar daqui a pouco. Nós vivemos em um mundo, irmãos, cheio de crenças, cheio de religiões, mas nós sabemos que é um mundo caído. Por quê? Eles declaram a sua fé em coisas erradas. Eles depositam a sua fé em coisas erradas. Muitas vezes nós depositamos a nossa fé em pessoas, mas a nossa fé ela tem que ser completamente genuína na pessoa certa, que é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé tem que ser depositada somente em Jesus, não em pessoas e não naquilo que o mundo coloca diante de nós, não naquilo que o mundo mostra aos nossos olhos, mas sim somente na pessoa de Jesus. Às vezes parece ser algo exclusivista, não, mas por que só nele? Porque é ele, irmãos. Porque ele é o dono do céu e da terra, ele é dono do ouro, ele é dono de tudo. Ele é o que criou tudo isso. Então nós temos que depositar realmente a nossa fé somente em Cristo, não em pessoas, não em objetos. Tem pessoas que depositam sua fé em objetos, creem que um tal objeto pode mudar a sua realidade. Mas a única coisa que pode mudar a nossa realidade é através da fé em Jesus Cristo. É depositando a nossa fé completamente nele. É crendo que é ele quem vai fazer aquilo que nós precisamos. É crendo que ele que vai mudar a nossa realidade. É crendo que ele vai suprir todas as nossas necessidades. É crer realmente somente em Jesus Cristo, não em pessoas. Eu por muito tempo cria em outras coisas, irmãos. Mas eu quando conheci Jesus, através de uma casa de paz, através de uma célula, eu realmente comecei a crer na pessoa certa. Porque foi através de Cristo, através de declarar minha fé em Cristo, que eu tive meu casamento restaurado. Eu por muito tempo tentei com as forças dos meus braços, através de pessoas, mas nunca deu certo. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu depositei a minha fé na pessoa certa, as coisas na minha vida começaram a mudar. As coisas na minha vida começaram a acontecer. Porque eu depositei a minha fé na pessoa certa. Eu parei de depositar a minha fé nas coisas que o mundo mandava eu depositar, as coisas que as pessoas mandavam eu depositar, mas sim comecei a depositar minha fé em Cristo, porque foi Ele que mudou tudo a minha vida, Ele que mudou toda a minha realidade, Ele que mudou tudo à minha volta, amém? Então nós devemos realmente fixar os nossos olhos nele, porque é Ele que é o nosso socorro no meio da angústia, é Ele, o amigo fiel que nos ama, Ele que é nosso eterno Salvador. É somente através dele que essas coisas vão acontecer sobre nossa vida. É somente através de Cristo. Nós realmente precisamos depositar a nossa fé totalmente no Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas o que é verdadeiramente fé, então? Queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é essa que é a verdadeira fé. É crer naquilo que não se vê. É crer naquilo que nossos olhos não conseguem enxergar. Talvez você precisa de uma solução no seu financeiro, mas você não consegue ver.
Mas fé é você declarar que seu problema financeiro já está sendo resolvido. Já foi resolvido. Já foi resolvido. Talvez você precisa de uma cura, mas você, aos seus olhos, você olha, não, eu não vou conseguir receber, eu não vou ser curado. Mas fé é você declarar que você já está curado. Talvez você precisa de restauração no seu casamento, mas aos seus olhos não tem mais solução. Já tentou de tudo, já tentei de tudo, mas nada se resolve. Fé é você declarar, meu casamento já foi restaurado. Fé, irmãos, é quando nós olhamos para o nosso redor, a gente só vê sinais de derrota. E fé é crer que eu sou um vitorioso, porque é isso que nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores, nós já vencemos tudo isso. Nós já vencemos qualquer enfermidade, nós já vencemos qualquer problema no casamento, nós já vencemos qualquer problema financeiro. Não importa qual a situação, talvez você olhe, mas você não vê uma solução. Mas fé é você declarar que já foi tudo resolvido. Os nossos olhos talvez não conseguem enxergar, porque nós estamos olhando com os nossos olhos carnais, mas através da fé, aquilo tudo já foi resolvido. Através da nossa fé na pessoa certa, que é Jesus, todos os nossos problemas já foram resolvidos. Nada pode, irmãos, contra a fé em Cristo. Quando nós declaramos realmente a nossa fé nele, tudo começa a mudar. As coisas realmente começam a caminhar da forma que ele quer que caminhe para a nossa vida. Então chega de declarar sua fé em coisas erradas. Realmente fixe seus olhos em Jesus. Olhe para ele. É ele que vai resolver todos os seus problemas. Talvez você realmente pense, não, eu não consigo ver dessa forma. Eu olho, eu vejo que não tem mais solução. Mas veja através da fé. Veja com seus olhos espirituais. Pare de olhar com seus olhos carnais, mas sim olhe com seus olhos espirituais e comece a declarar. Porque é dessa forma que nós vivemos. É declarando, o justo vive pela fé. Nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, mas sim através daquilo que nós cremos. Então eu creio num Jesus, num Deus que pode tudo. Então é dessa forma que eu vivo hoje, crendo que Ele vai resolver todos os problemas da minha vida. Quando eu estou passando por um problema, irmãos, eu só declaro que já está sendo resolvido, que já foi resolvido. Por mais que não aconteceu ainda, mas essa é a minha oração. Eu creio que já está resolvido. Eu creio que eu já fui curado. Não sei qual é o seu problema, mas só comece a declarar. Viva como um justo vive, pela fé, declarando, não olhando, mas sim pela fé. Crie, por isso falei. É dessa forma que nós temos que viver. Amém? A fé é o meio pelo qual nós apoderamos de tudo que Deus tem consumado para nossas vidas. É através da fé que nós tomamos posse de tudo que Deus tem para mim e para você. Não é através do seu merecimento, mas sim é somente através da fé. Quer receber tudo que Deus tem para você? Creia. Quer receber o melhor de Deus no seu casamento? Creia. Quer receber o melhor de Deus no seu trabalho? Creia. Quer receber o melhor de Deus no seu ministério? Creia. É somente através da fé. A gente só vai tomar posse das coisas de Deus para a nossa vida quando nós realmente declararmos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós realmente começarmos a crer naquele que vai fazer tudo o que nós precisamos. Amém? Então, pela fé, nós somos salvos. Abre comigo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação vem através da fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Através da fé, nós recebemos a salvação. Muitas vezes nós declaramos que nós somos salvos pela graça, mas nós esquecemos que é mediante a fé que nós enxergamos a graça. É através da fé que nós vamos enxergar a graça. É somente através da fé que nós somos salvos. Muitas pessoas, irmão, irão para o inferno porque elas receberam graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas elas não se apoderam da graça através da fé. Elas não tomam posse da graça através da fé. Deus derramou graça sobre o mundo todo. Foi através da morte de Cristo. Mas aqueles que são salvos só vão ser salvos mediante a fé. Não adianta a gente só receber a graça, mas nós não crermos. Eu declaro que nessa noite a graça se torne realidade na sua vida através da fé.
Que mediante a fé você tome posse desta graça. Que mediante a fé você enxergue a graça de Deus que está sobre você. É somente através da fé que nós vamos receber a salvação. Na fé na pessoa certa, que é Jesus. Creia na pessoa certa. Creia em Jesus Cristo. É só através dele, irmãos, que as coisas realmente vão acontecer. Não seja como o mundo lá fora. Só tem recebido a graça, mas não mediante a fé. Enxergue a graça através da fé. Não só receba, mas olhe através da fé. Receba mediante a fé. Receba a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Pela fé em Cristo, nós alcançamos vitória. Abre comigo lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, através da fé, nós alcançamos vitória. Nós só vamos vencer o mundo, as coisas do mundo e o pecado através da fé em Jesus Cristo. Só que muitas vezes nós tentamos vencer o mundo, irmãos, e o pecado com as forças dos nossos braços. E você pode lutar, pode tentar, mas você não vai conseguir. Talvez tem muitas pessoas aqui lutando contra um vício, contra um pecado, contra uma doença, mas está lutando através do seu braço, está lutando sozinho. Você não vai vencer, se não for através de Jesus Cristo, se não for através da fé em Jesus Cristo. Você só vai conseguir vencer o mundo e as coisas do mundo através de Jesus. Tem muitas pessoas sendo escravizadas pelo pecado, sendo escravos de pecado, tendo pecados de estimações, porque estão lutando sozinhos, estão lutando com as forças do próprio braço. Se nós não pararmos de lutar com os nossos próprios braços, nós não vamos vencer essas coisas. Nós não vamos vencer o mundo, nós não vamos vencer esses pecados, nós não vamos vencer as coisas do mundo com os nossos braços. Nós só vamos vencer através da fé em Jesus Cristo. Então pare de querer lutar sozinho. Pare de querer lutar com os seus próprios braços. Chega, é realmente chegada a hora de nós entregarmos nas mãos daquele que vai resolver. E crermos que Ele vai resolver. E crermos que Ele vai fazer. Que Ele vai te tirar de onde você está. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei contra o que você está lutando. Eu não sei o que você precisa vencer. Você sabe. Mas se você ainda não entregou isso nas mãos de Jesus, eu te aconselho a entregar. Porque eu creio que quando menos você pensar, você já passou por isso. Quando menos você pensar, você já venceu tudo isso que você está lutando. Você já venceu essa enfermidade. Você já venceu esse vício. Você já venceu esse problema no casamento, esse problema financeiro. Tudo aquilo que te assombra vai parar de te assombrar quando você parar de lutar sozinho e querer colocar diante de Jesus, querer crer em Jesus Cristo realmente, depositar a sua fé nele. É através disso que você vai vencer tudo isso. É através de crer em Cristo e entregar em Cristo que tudo que você está passando vai ser resolvido. Todos os problemas que você está passando será solucionado. Somente entregue. É realmente você descansar na pessoa de Jesus Cristo. É realmente você descansar nele. Nós sempre falamos sobre descansar em Cristo, descansar em Deus, e descansar é isso. É você colocar diante dele e crer que as coisas vão ser resolvidas e crer que tudo vai ser solucionado. Nós precisamos ser cada vez mais dependentes dele. Quando nós nos tornamos dependentes de Deus, nós paramos de fazer as coisas através dos nossos próprios braços, porque nós confiamos nele e nós sabemos que é ele que vai fazer, que não depende de mim, não depende de vocês. Não importa o quanto a gente tente fazer, mas é só através dele, é só através de nós realmente crermos que ele pode resolver. Amém? Abre comigo lá em Lucas 17, versículo 6. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então,
esse versículo nos fala, se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, a gente vai dizer à amoreira, para ela sair de onde ela está e se plantar no mar, isso vai acontecer. Mas nós podemos dizer que essa amoreira é o quê? É aquilo que nos impede de avançar, é aquilo que nos impede de crescer. Talvez o que está te impedindo de avançar hoje é um vício, talvez é um problema financeiro, talvez é um pecado, mas se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse problema, você vai dizer para esse pecado, sai da minha vida, e ele vai sair. Você vai dizer para esse vício, sai da minha vida, e ele vai sair. Você vai dizer para esse problema, sai da minha vida, e ele vai sair. Porque é somente através da fé. Você vai dizer para o mar se acalmar, e ele vai se acalmar. Então, para você ver que para isso, nós não precisamos ter muita fé. É somente ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso nos mostra o quê? Que nós não temos nenhuma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque muitas vezes nós passamos por problemas, mas a gente não consegue entregar diante de Deus. A gente declara, mas às vezes não acontece. Porque ainda a nossa fé é pequena. Porque ainda nós não cremos verdadeiramente que Ele vai resolver aquilo. Porque ainda nós não descansamos nele. Nós não temos ainda a fé verdadeira, que é realmente declarar as coisas, e as coisas vão acontecer. Não importa o que seja, irmãos. Não importa o tamanho do seu problema, se é pequeno demais ou se é grande demais. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para ele, e ele vai sair da sua vida. Você vai dizer e vai ser resolvido. Isso nos mostra que realmente nós precisamos ainda ter muita fé. Nós precisamos ainda buscar muita fé, porque a nossa fé ainda é muito pequena, para não chegar a ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque nós vemos pessoas lutando, irmãos, com coisas que já poderiam ter superado, se realmente tivessem fé em Jesus Cristo, se crescem realmente em Jesus Cristo, se crescem realmente no que a palavra diz, que é só declarar que as coisas vão acontecer. Então realmente comece a declarar. Eu não sei, irmãos, qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua amoreira, mas eu sei qual é a solução. É fé em Jesus Cristo. É você declarar a sua fé em Jesus Cristo. Então comece a declarar, comece a falar para tudo isso que está te assombrando, tudo isso que tem te perturbado, que tem te incomodado. Saia da minha vida, eu não aceito. Em nome de Jesus eu declaro que saia. Em nome de Jesus eu não aceito mais esse pecado. Em nome de Jesus eu não aceito mais essa enfermidade. Em nome de Jesus eu não aceito mais esse vício. Comece a declarar que as coisas vão começar a acontecer. Comece a ser ousado realmente, a declarar que você vai começar a viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você vai começar a experimentar algo diferente da parte de Deus sobre a sua vida. Quando você realmente tiver ousadia e tiver fé o suficiente e crer, quando você falar algo, vai acontecer. Quando você declarar em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Quando você realmente depositar a sua fé em Jesus Cristo, as coisas vão acontecer. Amém? Pela fé em Cristo, nós alcançamos a cura. Eu não vou ler, irmãos, porque é uma história muito grande, mas eu acho que todos conhecem, que está lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao 43, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, irmãos, ela é um exemplo de fé. Por quê? Ela passava por muito tempo, já há 12 anos, ela estava passando por um fluxo de sangue. Mas quando ela soube que Jesus Cristo estaria nas redondezas de onde ela morava, ela pensou com ela mesma: eu preciso chegar até Ele. Eu preciso tocar somente na veste dele, que eu serei curada. Eu preciso tocar somente na orla da veste dele, que a minha realidade toda será mudada. Ela é um exemplo muito grande de fé. E ela por muito tempo, irmãos, ela buscou ajuda médica. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, mas ela não obteve êxito. Ela não conseguiu alcançar a cura. E talvez nós podemos nos ver em situações como dessa mulher. Está por muito tempo lutando por algo, mas ainda não alcançou a vitória. Mas ainda não alcançou a cura. Mas a realidade daquela mulher mudou quando ela teve um encontro com Jesus.
E é isso que vai acontecer na sua vida quando você tem encontro com Jesus. A sua realidade será totalmente transformada. A sua vida será totalmente mudada. Talvez é momento de você realmente crer que somente através de um toque a sua vida será transformada, como essa mulher cria. Eu fico imaginando, irmãos, a fé dela. Se eu tocar somente na veste, na orla da veste desse homem, eu serei curada. É muita fé, irmãos, porque ela já procurou ajuda de todo quanto é tipo e ela não conseguia resolver esse problema dela. Mas isso foi resolvido quando ela realmente creu e declarou que se ela tocasse somente na veste de Jesus, ela seria curada. Toda a aflição que ela passou por 12 anos foi curada através de apenas um toque. Talvez você tenha passado por uma luta por muitos anos, talvez até mais que 12 anos, 15, 20, 30 anos, você está lutando contra a mesma coisa. Mas o que vai resolver isso, irmãos, é através do toque na pessoa de Jesus Cristo. Quando você tiver um encontro com Ele, quando você tocar na presença dEle, você vai ser transformado, você vai ser curado, você vai ser restaurado. Toda a sua realidade da sua vida será transformada, como a daquela mulher, como a dela foi transformada, como a dela foi mudada. Então nós precisamos realmente seguir o exemplo dessa mulher, ter a fé que ela teve, que não importa o problema. Talvez você já usou de tudo que você tinha ao seu alcance para resolver o seu problema, como ela já tinha usado. Mas hoje nós não temos mais como tocar em Cristo como ela teve a oportunidade, mas nós podemos tocar na presença dEle. Nós podemos sentir a presença dEle. Mais do que isso, nós podemos ter Ele habitando dentro de nós. Então a cura está onde? Tudo aquilo que nós precisamos está onde? Dentro de você, dentro de nós. Tudo aquilo que nós precisamos, irmão, está aqui, habitando dentro de nós. Então pare realmente de lutar sozinho. Comece a buscar o que você precisa dentro de você, na pessoa de Jesus Cristo. Comece a buscar em Cristo a cura que você precisa. Comece a buscar nele o milagre que você precisa. Comece a buscar nele a transformação que você precisa. Seja como essa mulher. Saia da onde você está e vai até Jesus e busque através de um toque aquilo que você precisa. Amém? Talvez muitas vezes, irmãos, o que nos impede de ir até Jesus é a nossa condição. Talvez você olhe para você e você vê, não, mas eu não mereço. Como é que eu vou ir buscar Deus na igreja? Sou muito errado, eu fiz muita coisa errada. Olha a minha vida como está. Aquela mulher, irmãos, naquela época, a condição dela, ela não poderia estar em público. Ela era considerada impura perante a sociedade. Mas ela não se importou o que as pessoas iam falar. Ela não se importou com o que as pessoas iam dizer contra ela. Ela simplesmente foi. Saiu de dentro de sua casa e foi até Jesus. E foi ter um encontro com Jesus. E muitas vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas do nosso trabalho vão falar quando a gente for buscar Cristo. Muitas vezes o que a nossa família vai falar, se eu ir para esse tal de encontro com Deus, o que vão falar de mim? Eu vou se tornar um crente chato, aquele que não faz mais nada a não ser falar de Jesus. Mas é isso que você precisa fazer. Ser como essa mulher, não se importar porque as pessoas vão dizer. Ela não se importou com a condição que ela estava. Você também não precisa se importar com a condição que você está. Você precisa apenas sair do seu lugar e ir até Jesus. Você precisa apenas ter a fé e ir até Jesus. Realmente crer que é através dele que a sua aflição vai ser curada, que é através dele que a sua vida vai ser transformada, que é através dele que a cura que você precisa você vai receber. Porque era o que aquela mulher precisava, era de uma cura. E ela recebeu e ela não se importou. Então não se importe como você está, somente vai até Jesus. Não dê bola porque as pessoas vão falar. Irmãos, quando eu me converti, quando eu conhecia Cristo, vai fazer 5 anos que eu conhecia Cristo, eu fui muito criticado no meu trabalho pelas pessoas que eu convivia. Falaram que eu estava indo até numa seita quando eu conhecia Cristo. Eu nem sei muito o que é isso, irmãos, mas quando eu falei para o pastor e para a pastora, que eram meus líderes na época, aí depois eles me falaram o que era.
Mas eu falei, meu Deus, eles falaram que eu estou indo numa seita. Por quê? Porque no meu trabalho eu só queria falar de Jesus. Você fizeram uma lavagem cerebral em você. Porque, irmãos, assim, ó, eu não fui uma pessoa que me envolvi com drogas, com coisas assim. Mas eu era meio treva, irmãos. Eu fiz muita coisa errada. Mas aí as pessoas viram que eu estava mudando. Aí falaram, esse louco está indo numa seita. Só pode. Fizeram uma lavagem cerebral. Faziam piada de tudo quanto é tipo. Mas eu não me importava. Eu continuei indo até Cristo. Eu continuei buscando estar na presença de Deus. E eu não parei. Eu não desisti. É por isso que hoje eu estou aqui. Porque eu não me importei com a minha condição. Eu não me importei com o que as pessoas falavam. Se eu tivesse me importado com o que as pessoas falavam, irmãos, talvez eu não estava aqui hoje. Se eu tivesse se importado com a minha condição, a forma que eu estava, com o que eu era, eu não estaria aqui hoje. Talvez como muitos de vocês eu também não achava que merecia. Mas eu entendi que não é através do merecimento, mas sim através da graça. E foi onde que eu busquei, onde que eu fui em direção a Ele. E as coisas foram acontecendo na minha vida. E tudo isso me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Nunca me imaginei, irmãos, pregando para esse monte de gente. Nunca me imaginei. Mas por que eu estou aqui hoje? Porque eu persisti. Porque eu rompi barreiras na minha vida. Porque eu saí da minha zona de conforto. Eu fui em direção a Cristo como essa mulher foi. Ela tinha motivos o suficiente, irmãos, para estar com medo. Porque ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser espancada no meio daquela multidão. Mas nem o medo parou ela. Nada parou aquela mulher. Talvez você também deve estar com medo de alguma coisa, não sei. Talvez você tenha medo realmente de declarar a sua fé em Cristo. Medo da sua família. Medo dos seus pais. O que meu pai vai dizer? Minha família sempre foi de outra religião. E agora, se eu dizer que eu estou indo através buscar Cristo em outra religião, eles vão me apedrejar, vão me criticar, vão me perseguir. Talvez você tenha medo disso. Mas nós não precisamos ter medo. Não devemos ter medo. Devemos somente ir até Cristo. Devemos realmente ser como essa mulher. Ser como ela e buscar aquilo que nós precisamos, que é somente nele você vai encontrar, irmãos. Esse vazio que você precisa preencher dentro de você, você só vai encontrar nele. Você só vai encontrar em Jesus. É só nele que a gente vai preencher aquilo que falta ser preenchido dentro de nós. Nós precisamos realmente ter a ousadia dessa mulher e ir até Jesus. Eu não sei o que te impede, eu não sei qual é a sua condição, mas é momento de você romper tudo isso. Ela teve que romper muitas barreiras, irmãos. Ela rompeu muitos limites impostos pela sociedade para chegar até Cristo. Talvez você tenha muitas barreiras para romper dentro de você mesmo, talvez fora de você. Mas é momento de você romper essas barreiras, romper esses limites que estão sendo impostos em você e passar por cima de tudo isso e ir até Cristo e buscar aquilo que você precisa em Cristo. Nós precisamos realmente ser como essa mulher. Irmãos, e eu fico imaginando que ela pensava que esse seria o único momento que ela teria, seria a única oportunidade que ela teria de encostar em Jesus para receber a cura que ela precisava. E talvez esse também é o seu momento. Talvez hoje Deus te trouxe até aqui para que você toque nele. Talvez você não tenha outra oportunidade, não sei, mas esse é o momento. Essa é a hora. Apenas toque na presença de Deus. Eu não sei realmente do que você precisa, irmão, mas Deus te trouxe até aqui não foi por um acaso, mas foi para você tocar na presença dele. Foi para você tocar na presença dele e receber tudo aquilo que você precisa e receber tudo aquilo que você está buscando. Aquela era a única chance daquela mulher. E ela, irmãos, eu fico imaginando que ela foi se arrastando por debaixo das pessoas para não ser vista, para conseguir chegar até Jesus. Mas você não precisa disso. Nós não precisamos hoje ficar se arrastando para chegar até Jesus. Talvez realmente essa é essa única oportunidade. Talvez hoje você tenha enxergado que essa é a sua única chance. Então não desperdiça. Seja como essa mulher. Seja como ela foi. Ousada. Toque na presença de Deus. Coloque diante dele tudo aquilo que você precisa. Coloque diante de Cristo
tudo aquilo que você precisa. Nós precisamos ser como essa mulher, irmãos, não só ouvir falar de Jesus, mas sim tocar nele. Nós podemos ouvir, irmãos, pregações através de pregações, mas se nós realmente não tivermos a atitude dessa mulher, de sair do lugar que nós estamos e ir em direção a Cristo, nada vai mudar. Eu creio que ela ouvia de Cristo, ela já sabia da história desse homem que estava fazendo milagres em toda a região, mas não bastou ela somente escutar sobre Cristo, mas ela teve que sair de onde ela estava, romper todas as barreiras que ela precisava e tocar em Cristo para receber aquilo que ela precisava. Não basta só você vir aqui e ir para a cela e ficar escutando pregação atrás de pregação, ouvindo palavra através de palavra, mas se você não romper as barreiras, romper os limites que foi imposto sobre você e realmente tocar na presença de Jesus, nada vai resolver, nada vai adiantar. Você precisa tocar na presença dele. Você precisa realmente buscar mais da presença dele, buscar tudo aquilo que você precisa, que está somente nele. É realmente o momento de nós rompermos barreiras em nossas vidas. É realmente a hora de nós rompermos limites que talvez a sociedade tenha imposto a nós, talvez que as pessoas tenham colocado sobre nós. Nós temos que romper todos esses limites. Nós temos que romper todas essas barreiras e fazer como essa mulher, não se preocupar com nada, não se preocupar com o que as pessoas vão dizer e realmente ir até Cristo, ir buscar a Cristo, ir tocar na presença dele, que é o que vai nos transformar, que é o que vai nos mudar a nossa realidade. E Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a realidade que você está vivendo. Ele vai mudar a realidade que você está vivendo. Eu creio que Deus vai transformar vidas aqui nessa noite. Eu creio que casamentos serão restaurados. Eu creio que vai haver cura nesta noite. E eu declaro isso, irmãos, com muita fé no meu coração. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para realmente experimentar de Deus aquilo que aquela mulher experimentou. Realmente nós chegarmos a um nível de fé muito maior do que quando nós estávamos. Nós entramos até aqui com um nível de fé. E através do que Deus vai fazer aqui hoje, você vai sair daqui com um nível muito maior. Você vai sair daqui com uma fé muito maior. Porque Deus já tem colocado fé nos nossos corações.